passá-lo de todas as adversidades. Mas enquanto isso, nós venhamos a fazer o quê? A termos provas, a dificuldade, a adversidade. Está entendendo? Quando isso acontecer, fique tranquilo, porque Deus está em controle da situação, assim como foi na vida de Jó. E aí no número 42, aí Deus começa a mudar o cativeiro de Jó. Sabe por quê? Porque Jó, mesmo lamentando, não pecou contra Deus. E Deus se agradou disso e restituiu em dobro. Tanto que os filhos que ele teve eram os mais belos filhos de todo o Oriente. Né? Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. E a realidade do cristão quando nós estivermos aqui nesse mundo, somos sujeitos ao quê? À dor, ao nervosismo, à falta de paciência, lamento, drama, não é? Parece que o drama nosso é igual o de Jó, não vai acabar nunca, porque as pessoas pensam, por ler o livro de Jó em um mês, pensam que foi tudo em efeito um em cima do outro. Não, irmãos. Isso durou muitos dias, tanto que 7 dias foi só analisando, queria falar com Deus, 7 dias chorando no interior. Depois o lamento veio. Aí ele começou a falar, a soltar os seus provérbios, a soltar a sua indignação com a sua própria vida, porque que Deus permitiu que ele vivesse, que Deus devia tirar o dia do seu nascimento. Vendo? Mas mesmo assim, não pecou contra Deus. Vamos lá. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Alguém lê os 3, por favor. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 13, Jó faz uma quarta pergunta, do capítulo 3 e 20. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em capítulo 3, versículo 1, ou verso 1, 3 e 12, 13 e 16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Ponto 2. Sem o favor de Deus. Jó novamente volta a indagar. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o cobriu? Jó 3 e 23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4 e verso 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ponto 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa por sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3 e versículo do 1 ao 4. Nele podemos manter o equilíbrio
e a confiança durante a tormenta e, assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Vale a pena viver? Vale a pena viver? Sim ou não? Sim. Mesmo com dor, não é? Vale a pena viver. Pergunta a alguém que está postado na cama e se ele quer morrer. Vão ser poucos que vão falar que quer morrer. Porque a vida, irmãos, ela é uma dádiva de Deus. Está vendo? Só que tem pessoas que ele sente tanta dor, que ele prefere a morte. Lembra da cura maravilhosa do rei Ezequias? Ele estava com enfermidade para morrer. Aí Isaías foi lá e falou: você não vai viver. Arruma sua casa aí, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. Eita, não é ruim você ouvir Deus falar que você vai morrer? Aí Ezequias não conseguia mais ajoelhar, ele virou para o lado da cama e disse: Deus, procurei andar em seus caminhos, fiz o que era reto aos seus olhos, porventura eu não mereço mais uma dádiva do Senhor, porque a vida é uma dádiva de Deus. E nisso o profeta foi embora. O profeta foi embora. Mas quando chegou no pátio, Deus falou: volta lá. Pastor ensinou isso aqui também. Volta lá e fala para ele que eu ouvi o seu clamor, a sua oração. Porque a vida é preciosa à vista do santo. Mas a morte também, para a vida eterna, é claro, irmãos. Ela vai vir. Alguns não vão experimentar a morte se o arrebatamento vier, mas enquanto não vier, morremos, é lucro. Aí Isaías volta e fala: o que acontece? Para você saber que foi Deus que falou. Aí ele falou que retroceda a sombra do sol, que era o relógio daquela época. O relógio, vamos dizer assim, que ele falou assim: se o sol voltar, vai voltar 15 anos da minha vida. E Deus, ele fez acrescentar 15 anos a mais da vida daquele. Então, a vida é preciosa, mesmo você doente, mesmo você passando por provas, não lamenta não, glorifica, porque hoje nós temos uma coisa que Jó não tinha na época, era o consolo do Espírito Santo, era Jesus falando em nosso interior. Essas provas que passamos é para nós amadurecermos, irmãos. Há 20 anos atrás, nós éramos perfeitos, Não tínhamos enfermidades, não tínhamos problemas. Aí depois de 20 anos nós temos problemas. Temos um problema que nos impede de orar. Temos problemas que nos impedem de jejuar, impede de nós fazermos uma campanha de oração. Por quê? Porque vamos amadurecendo e Deus sabe disso. É por isso que há um armazenamento espiritual. Lembra das 10 virgens? Umas levavam azeite em suas lamparinas e também nas suas vasilhas. Então, depositaram azeite. Lembra de Paulo quando falou que o jejum tinha cessado? Ele lutava pela fé. Então, isso tudo, diante de Deus, vai armazenando-se. Você vai acumulando diante de Deus. Aí, até o pecado vai se acumulando. Aí Pedro fala: se você trazer um desviado de volta para o Senhor, cobrir-se-á multidões de pecados. Está entendendo? Então tudo é acumulado. Deus não deixa passar nada. E aí nós pensamos que, por estarmos fracos, que nós não servimos mais para a obra de Deus. Calma. Talvez as pessoas falam assim: mas eu queria estar fazendo a obra de Deus. Todos nós sabemos que a obra de Deus ela é feita na igreja, na rua e na nossa casa. Se você está fazendo a obra de Deus na sua casa corretamente, aí vai espelhar onde? Na rua e principalmente na igreja.
Aí, Deus quem faz isso, coloca um ministério para resolver os problemas da igreja. Mas na rua, você é um missionário de Deus. Na sua casa, você quem destina o que você tem que fazer com a sua família para adorar a Deus. É aí que tem que começar. Lembra que a sua primeira igreja é o quê? É a sua casa. Depois você expande para a igreja e da igreja para o mundo. Quando tinha aquele simpósio de missionários de missões, aí tem pessoas que querem ir para a África, para esses lugares que estão morrendo missionários, mas não prega nem na sua rua, na sua casa, e nem na sua igreja, e quer ir direto para a África. Não pode. As pessoas têm que começar dentro de sua casa, depois na rua e depois na igreja. Não começa direto para ir da igreja, não. E é por isso que no nosso favor imerecido de Deus, chamado Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos essa consolação, meus irmãos. Nós temos essa consolação. Mas Jó não tinha nada disso. Jó tinha apenas Deus para ouvir e os seus amigos para o acusar. Entendeu? Por quê? Porque quem padece nesse prova de morte, o que acontece com ele? Pecado, não é? As pessoas já condenam, é pecado. Olha, fulano está doente, o que ele fez? O que ele fez? Calma. Deus está provando meu irmão, minha irmã, para abençoar você lá na frente. Se você for conversar com o pastor, e nós temos uma oportunidade de conversar, e quando eu mais ele para conversar, é 4 horas de relógio, né? Aí a gente conta as experiências da nossa vida, não foi chegar assim na igreja e pá, pum. Não, foi sofrimento, foi rejeitação, entendeu? Foi pessoas nos batendo, pessoas querendo nos moer vivo, mas aí o que acontece? Deus viu que nós resistimos a isso, aí nos deu essa oportunidade de sermos obreiros na casa dele. Então, todo mundo que tem um cargo na igreja, que você pode ser membro da igreja, mas você já passa uma luta terrível para permanecer fiel à igreja. E o obreiro não é melhor do que ninguém, não. É apenas o seguinte, é um estágio acima. Assim como o aluno e o professor, não é? O professor, ele tem autoridade dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele foi lá, estudou, analisou, colocou a matéria, tudo em ação para o aluno aprender. É claro, é evidente que geralmente tem sempre um aluno que supera o professor. Que tem perguntas que o professor tem que falar, depois eu te dou a resposta. Não é? Mas ele está preparado, ele preparou a sua lição para dar para o aluno na aula secular e na aula bíblica, escola bíblica dominical. Então tudo é uma preparação, tudo Deus nos deu para que nós possamos estudar e lançar para a igreja. Não é assim do nada, assim como Jó. Jó também não foi do nada que ele ficou rico. Jó trabalhou, suou, entendeu? Jó aconselhou o mundo da época. Jó era o sábio da época, era o Salomão da época. Mas quando veio a adversidade, o que acontece? Ele ficou firme, mesmo lamentando, ele ficou firme. Por quê? Porque existem pessoas que batem em Jó. O porquê que Jó pediu a morte? Ué, porque Jó é humano. A prova dele era tão grande que ele pediu a morte. Assim como Davi, assim como Elias pediu a morte. Mas já teve outros profetas que não pediram a morte. Está entendendo, irmãos? Então isso é do ser humano, reclamar, lamentar. Infelizmente, depois da queda dos pais lá no Éden, o que aconteceu? Nós só lamentamos, reclamamos e não sabemos nem adorar o Senhor direito. Por quê? Porque nós sabemos que Ele merece toda a honra e toda a glória. E por fim, um caminho de sabedoria e maturidade. Por quê? Quantos irmãos hoje já ficaram até pior do que Jó?
né? Porque Jó teve aquela doença lá, mas nenhum membro fala-se que arrancou dele. E quantos irmãos têm um membro arrancado? Está entendendo? Não pode andar, mas está firme. Nós estamos fazendo a campanha na casa do evangelista ali, e aí você vê na hora da oração, que depois que acaba a oração, aí ele está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele está sentindo a presença de Deus, mesmo faltando um membro. Entendeu? Foi por isso que Jesus falou: é melhor entrar faltando um olho no reino do céu do que viver com os dois. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque o que importa para nós não é o físico, é o espiritual. É claro e evidente que nós temos que conservá-los, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, fala que nós devemos conservar plenamente corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos que se você está conectado em Deus, a sua carne pode estar faltando algum membro, mas o seu espírito é em paz com Deus. Fique tranquilo, porque isso vai passar. Vai passar. E quantos estão aí pior do que Jó? Tristes, abatidos, desorientados. Graças a Deus que existem irmãos que, quando está desorientado, procura a liderança da igreja. Mas existem irmãos que, infelizmente, ele não procura a liderança da igreja. Ele faz alguma coisa que não está correta, o que ele faz? Ele vai afastando, sabe? Ele vai se afastando. E esquece que a igreja, ela é um pronto de socorro de Jesus. Entendeu? Que aqui a saúde espiritual reina. Então é isso que nós queremos falar, irmãos. Aqui você está seguro. Seu problema, Deus está cuidando. Aí o que acontece? Você tem que dizer a direção, porque a direção da igreja vai solucionar o seu caso. Singelamente, né? Singelamente, porque tem pessoas que falam: não vou falar isso não, porque daqui a pouco todo mundo sabe. Ué, é preferível o mundo saber o que você está fazendo e a igreja não? Aí a igreja sabendo vai orar por você. É claro que tem uns que tem uma língua maior do que a gravata, e aí começa a falar, mas não preocupa com isso não, porque Deus, Ele tem sempre alguém que está orando por você. Não é a regra, é uma exceção, né? Ué, tem sempre a exceção, né, gente? Tem sempre a exceção. Mas aí você fica preso, aí o que acontece? O inimigo quer que façamos isso. Quando eu era solteiro, eu fiz uma coisa que não era agradável aos olhos do Senhor. Eu não era batizado, estava chegando na igreja, mas aí isso me martirizava, sabe? Aí eu chamei a minha líder dos jovens e falei: ó, eu não vou cantar não, porque eu estou sentindo mal. Toda vez que você me chama lá, isso me faz mal e eu não estou sentindo bem. Ela: não, beleza. Sabe, foi como arrancar, irmão, foi como arrancar aquele peso, aquele fardo. Aí passou uns 30 dias eu alegre, cantando, lá no banco sentado, e me chamou e falou: olha, vamos fazer o seguinte, você não é batizado, você não é membro, você não está praticando, tá? Não. Falei: acabou. Pois é, ó. Não tem nada que te proíbe de você louvar o Senhor. Aí a alegria voltou no coração para adorar o Senhor. Porque há uma coisa mais pior do que você cantar porque você não louva a Deus sem pecado, né? Ou com um sentimento de culpa. E pronto. Depois que tirou, vai para frente e Deus abençoou. Por quê? Porque eles credibilitaram em mim a confiança que eu estava liberto. Isso é muito bom. Vamos lá, conclusão. Nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas contempla tudo tem dificuldade em entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo clamando a Deus, se derrama angustiada. Não é porque você ama a Deus que você não vai ficar angustiado, né? Não é porque você ama a Deus
que você não vai lamentar. O lamento é o desabafo da alma. Lembra? Já ficou 7 dias segurando ali o seu lamento, a sua tristeza, a sua angústia. Depois de 7 dias, o que aconteceu com ele? Ele estourou o seu lamento. Ele expôs o seu lamento tanto para Deus, quanto para o inimigo e quanto para os seus amigos. Ele estourou e começou a dizer: mas de todas essas coisas, Jó não pecou contra Deus e nem amaldiçoou Deus. Porque se sobreveio um problema sobre a minha vida, eu não tenho discernimento se foi Deus ou se foi o diabo. Aí o diabo coloca a enfermidade em Jó e balançou a Deus. Deus permitiu. Você podia falar: Deus permitiu. Ué, se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você vai suportar essa prova, essa adversidade. Então, nada que vem sobre você não está na direção de Jesus. Porque é Jesus quem comanda você, é Jesus quem orienta você e é o Espírito Santo que consola você. Assim como o Espírito Santo estava consolando Jó, ele não sabendo disso, mas o Espírito Santo consolava ele. Hoje nós temos a certeza porque Jesus nos falou que o Consolador nos consolará para sempre. Então tudo que acontecer com você, fique tranquilo. Deus está no controle da situação. Amém? Deus abençoe. Aleluia! Maravilha, história maravilhosa. Irmã Eloia está aí? Se tiver, faça favor de vir aqui, irmã Eloia, cantar um corinho aqui para nós tirar oferta para a manutenção da obra do Senhor. E uma irmã vai lá e chama os demais salas para reunir para começar a fazer o chamado, fazer completo. Aleluia, Jesus. Amém. Gostaria de louvar a Deus por todos os irmãos me ajudam. Vocês não vão saber. Lembra quando estava orando, eu senti que alguém me tocou. Lembra quando estava orando, eu senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Aleluia. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Lá no céu tem um livro de ouro, o meu nome escrito está. Lá no céu tem um livro de ouro, o meu nome escrito está. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Lá em casa quando estava orando, eu senti que alguém me tocou. Lá em casa quando estava orando, eu senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Amém, Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Apesar de todos, falta alguma. Eu vou falar pelo número, viu? Para ficar mais fácil. Número 1, número 2.
Classe número 1, as crianças. Aleluia. Título da lição. Título da lição. O amigo forte. Amigo forte. Aprendendo a Bíblia. Aprendendo a Bíblia. Deus Deus é a minha força. é minha força. Ele é tudo Ele é tudo o que sempre preciso. que eu sempre preciso. Salmos Salmos 73, 73, verso 26. verso 26. Amém. Amém. Sala número 2. Título da lição. O qual Deus é Memorizando. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 27. Não, errado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Você sabia? A Bíblia nos ensina que ao todo existem 9 dons espirituais. Encontramos essa descrição em 1 Coríntios 12, versículo 8 e 10. São eles palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dons de os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Um sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Sala número 3. Título da lição. Destaque. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Gálatas, capítulo número 5, versículo 16. Sala número 4. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Sala de número 5 com o professor evangelista Gilmar. Oi, irmãos. Bem forte. Textual. Porque ante o meu pão vem o meu espírito, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3, versos 24. Amém. Eu, presbítero Bom Goiano, agradeço de coração a cada irmão que participou desse trabalho maravilhoso e deixo o espaço aberto para vocês fazer o convite para aqueles irmãos que moram próximo de vocês, para seus vizinhos, para que venha também participar desse trabalho maravilhoso de aprendizagem. Isso é muito bom para o nosso elevo espiritual. Espaço aberto para o nosso pastor presidente e supervisor geral da Escola Bíblica Dominical, pastor Estes Ferreira Campos. Deixa aí, irmão Juan, presbítero Juan. Meus queridos, vamos ficar de pé. Eu já falei aqui, nós vamos ficar de pé para saudar vocês. Nós vamos voltar aos nossos lares, daqui a pouco estamos de volta para dar continuidade ao nosso trabalho de adoradores e também chegar à mesa do Senhor. Que Deus
nos abençoe. Abençoe cada um dos irmãos poderosamente. E foi um ensino maravilhoso. Vamos voltar para casa satisfeito. Lembra de alguém aí para você interceder? Põe a sua mãozinha assim e fale com Deus. Pai querido, bendito é o teu nome para sempre. Pelos benefícios recebidos das tuas mãos, pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, também pelo cuidado que o Senhor providencia na tua igreja. Bendito é o teu nome. Pelos enfermos, nós pedimos, estende a tua mão forte, o teu braço soberano, para fazer obras que só Deus faz. Dá-nos a tua bênção e logo mais estaremos na tua casa para louvar o teu nome, o nome de Jesus. Quem tem fé, diga amém. Amém. O amor de Deus, graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Quer mais ver? Pronto, vamos embora.